Prezados irmãos, prezadas irmãs, como a nossa sociedade, a igreja também tem um ano, e o ano da igreja é dividido em diferentes momentos. O ano comum, o ano civil, nós sabemos que começa a partir do dia 1º de janeiro. O ano chinês muitas vezes é no mês de fevereiro, muitas vezes no fim de janeiro. Porém, o ano litúrgico da igreja começa no 1º domingo do Advento. A celebração de hoje ela é especial, porque de acordo com o calendário da igreja, de acordo com o ano litúrgico, este é o nosso último domingo do ano litúrgico, último domingo do tempo comum. Naturalmente nós não vamos dizer isto, mas no próximo domingo poderíamos dizer um ao outro: Feliz Ano Novo. Para a igreja, o Ano Novo começa no ciclo do Natal, no tempo do Natal. E nós sabemos que a preparação para o tempo do Natal é o Advento. E a igreja nos apresenta neste último domingo do ano litúrgico, Jesus como Rei. Nós estamos celebrando a solenidade de Cristo Rei. Como entender Jesus como Rei em uma sociedade onde praticamente nós não temos mais reis? E nos locais que nós temos reis, os reis são praticamente apenas uma figura decorativa, uma figura histórica, não exercem tanto poder. Como entender Jesus como Rei? A festa de Jesus como Rei do Universo foi uma festa instituída nos primeiros séculos, porque a igreja tinha o desejo, e a igreja imaginava que em um determinado momento da história, as pessoas reconheceriam Jesus como Rei. E com este grande desejo, esta festa foi instituída. E nós sabemos nos dias de hoje, e durante, isso já faz muito tempo, e muitas pessoas não aceitam mais Jesus. Muitas pessoas não reconhecem Jesus como Deus. E ainda existem pessoas que nem aceitam a existência histórica de Jesus. Como que nós podemos celebrar Jesus como Rei, se Jesus não é aceito, não é reconhecido por grande parte da sociedade? Independente se as pessoas aceitam ou não, Jesus é Rei. Jesus é Rei porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, Filho, e se fez homem no meio de nós. Ontem à noite eu estava dando catequese para uma chinesa, uma pessoa que praticamente não tinha nenhum conhecimento de religião. E uma das coisas que é mais difícil, aqui é uma comunidade de maioria portuguesa, uma das coisas que é mais difícil nos chineses, isso daqui não é uma crítica, nem um elogio, é questão histórica ou de cultura. Uma das coisas mais difíceis é nós vermos um chinês chorar. O brasileiro chora de alegria, chora de tristeza, os portugueses também se emocionam com muita facilidade, os macaenses também não é muito diferente, mas os chineses já são um pouco mais reservados por questão cultural. E aquela jovem me perguntava na noite de ontem, 2h30 de catequese, eu com uma pequena lousa, ela sentada de um lado de uma mesa, eu de outro, começando a conversar sobre Deus. E ela me perguntava: padre, o que eu vou ganhar sendo católica? Qual que é a diferença do catolicismo, do budismo, do shintoísmo, do islamismo, do judaísmo? Poderia ser budista, por que ser católica? Na minha casa ninguém é católica. Eu estou aqui, eu quero aprender e agora eu quero que você me convença. Por que ser cristão? Por que ser católico? Qual que é a diferença? Passava ela fazendo a pergunta, era como se fosse um filme na minha cabeça. Eu não precisei fazer esse questionamento e essa reflexão durante a minha história, porque eu fui batizado criança. No Brasil, hoje é menos, a criança ganha uma bola de futebol e um terço para rezar. A criança já sai rezando, já sai jogando futebol. Em Portugal, muitas vezes, antes de visitar a casa do vô e da avó, vai visitar o Santuário de Fátima. É parte da cultura. Nós nascemos cristãos, nascemos católicos. E ela me perguntou: o que eu ganho com isso? Qual que é a diferença? E ela perguntando, eu passava na minha cabeça esse filme e dizia: eu não precisei fazer essa reflexão, e eu pedi a ajuda do Espírito Santo. Porque ali era como se fosse uma chance, claro que não é a última, e eu não sou o salvador da pátria, sou um pecador, mas ali era a oportunidade de, através de uma palavra, abrir o coração daquela jovem. E eu dizia: para nós, Deus é
amor. E quem ama precisa se relacionar. Quem ama demonstra o amor. Amor não é uma palavra, amor é uma atitude. Amor não é algo que nós escrevemos, amor é algo que nós mostramos. Então, durante toda a história, Deus ficou mostrando e se manifestou à humanidade de uma forma muito amorosa. Enviou profetas, enviou reis, enviou sábios, enviou mulheres fantásticas e santas. Porém, o ser humano não conseguia entender e não aceitava a Deus. Deus fez de tudo para fazer uma aliança e ficar próximo do ser humano, mas o ser humano não queria. Deus tinha duas possibilidades. A primeira era desistir do ser humano, dizer assim: eu tentei, eu fiz o meu melhor, eles não querem, eles não aceitam, eu desisto. A segunda era amar mais. O que Deus fez? Deus veio para a terra. Deus veio para a terra. A diferença do cristianismo, vamos imaginar que tudo aquilo que todas as religiões dizem é verdade, que não é, mas imaginemos, tudo aquilo que todas as religiões dizem é verdade. Nenhuma religião nunca disse, possivelmente nunca dirá, que Deus se fez gente. O Pai enviou o Filho através da ação do Espírito Santo e Ele viveu entre nós. Deus se fez gente. Deus se fez homem. Deus teve barba. Deus teve dor de barriga. Deus teve uma mãe. Deus habitou entre nós. Por que Deus habitou entre nós? Não porque Ele precisava. Porque o amor não conhece o pouco nem o muito. O amor só conhece o tudo. Deus está entre nós. E antes dele falecer, ele pensou: eu quero permanecer. Então Cristo, na última noite, antes de falecer, celebrou a Eucaristia, celebrou a primeira missa e nos deixou a Eucaristia. Em cada Santa Missa, é como se nós estivéssemos no presépio e víssemos Jesus nascer de novo. Tem gosto de pão, cheiro de pão, jeito de pão. Eu tenho cara de brasileiro, ou muitas pessoas me dizem de europeu. Tenho voz de brasileiro, pronúncia de brasileiro, mas na missa eu sou Jesus. E é Cristo que vem em cada Santa Missa. Para muitos de nós, algumas pessoas podem até dormir, outros podem dizer: ah, isso é interessante. Outros podem dizer: ah, é mais uma palavra do padre. Aquela jovem chorou. Aquela jovem chorou. Este é Deus? E eu disse: esse é Deus, esse é Deus, esse é Jesus. Veio e habitou entre nós. Eu, como padre, não tenho mais o que dizer a vocês. Se isso não convencer, não tocar o coração, eu sou muito diferente de Deus, eu tenho que desistir. O que existe de mais bonito, de mais belo? Por que Jesus é rei? Jesus é rei porque Ele é Deus. Agora eu imagino Jesus, o desejo, a vontade dele não é ser um rei reconhecido pela humanidade através de títulos e através de certificados e até de leis. Não, Jesus deseja habitar no seu e no meu coração. Jesus deseja ser o rei da nossa vida. Sabe qual que é o sentimento que mais machuca uma pessoa? Sabe o que realmente acaba com o relacionamento? Às vezes vem alguns casais conversarem comigo e dizem: padre, nós estamos brigando muito. Eu disse: graças a Deus, isso daí não é tão complicado de se resolver. Como graças a Deus, padre? Nós brigamos o dia todo, você vai dizer que é graças a Deus? Isso é graças ao diabo, é terrível. O que acaba com o casamento não são as brigas. O que acaba com o casamento é indiferença. É indiferença. Fingir que o outro não existe. Tem pessoas que são casadas e vivem na mesma casa como se fossem divorciados, divorciadas. O que acaba com a relação de uma pessoa com Deus é a indiferença. Tem pessoas que entram na missa vazia e voltam para casa sem nada, porque só senta no banco e cumpre um ritual. Deus quer ser o rei da nossa vida.
E Jesus é fantástico. Jesus é a pessoa mais fantástica da história da humanidade. Ele é rei? Sim, mas ele é rei de uma forma diferente. 3 sinais que Jesus é rei e é rei de uma forma diferente. Antigamente no Antigo Testamento, quando um rei no Novo Testamento, quando um rei entrava em uma cidade, ele tinha direito a transporte. E um dos sinais que mostravam que o rei estava chegando era ele ter o direito a transporte. O rei nunca entrava caminhando. Então, quando os grandes representantes do Império Romano chegavam na cidade, chegavam de carruagem, com grandes cavalos junto deles, e eles diziam: é o rei, é o representante do imperador. Jesus também teve transporte. Qual foi o transporte de Jesus quando ele entrou em Jerusalém? Um jumentinho, um burrinho. Por quê? Podia entrar andando? Não, porque ele é rei. Segundo a Bíblia, rei tem direito a transporte. Rei tem trono? Sim ou não? Sim, rei tem trono. Qual foi o trono de Jesus? A cruz. Rei tem coroa? Sim ou não? Sim, qual foi a coroa de Jesus? De espinhos. Rei tem servos? Sim, quais foram os servos de Jesus? Os apóstolos. E aqueles que eram servos de Jesus, que eram os apóstolos, na última ceia, no último momento com Jesus, se tornaram senhores de Jesus, porque Jesus lavou o pé deles. Jesus é um rei diferente. Primeira coisa que Jesus deseja de cada um de nós: não sejamos indiferentes. Não seja indiferente. Não seja indiferente à presença de Deus na sua vida. Não seja indiferente ao amor, ao carinho, ao cuidado que Deus tem por cada um de nós. Não seja indiferente. Não seja indiferente. Padre, o que eu preciso fazer para Cristo reinar na minha vida? Quais são os sinais práticos e concretos que Cristo vai reinar na minha vida? Qual é a lição que eu devo levar desta celebração para a minha semana? Rapidamente, 4 sinais que Cristo é o rei da sua vida. Se Cristo for o rei da sua vida, existem 4 fatores na nossa vida que vão mostrar esta realidade. Primeiro fator, primeira realidade: oração. Quando você ama, você se comunica. Quando você ama, você se relaciona. A oração não é para nós convencermos Deus e mudarmos o plano de Deus. A oração não é para nós falarmos e ajudarmos Deus a saber aquilo que nós precisamos. Não. A oração é o meio concreto que nós temos de nos manifestar com Deus. Infelizmente, a maioria dos católicos pensam que rezar é só pegar o texto e ficar rezando, pegar a Bíblia e ficar lendo. Não, oração é conversar com Deus. Você está vindo para a igreja, converse com Deus, dialogue com Ele. Eu vinha para cá, eu dizia: Jesus, quem será que estará na missa de hoje que não está normalmente na missa? Eu quero rezar por estas pessoas. Toque o coração dessas pessoas. Me ajude a dizer algo que ajude estas pessoas a terem uma semana melhor. Você que está aqui pela primeira vez, ou você que normalmente não vem a sé, eu rezava por você quando eu vinha. Rezar é conversar com Deus. Um dos grandes problemas dos cristãos é que nas nossas famílias não se reza mais. Um pai diz com todo orgulho: padre, você está vendo, 4 anos de idade, fala português, fala inglês, já está aprendendo cantonês no colégio e está falando até mandarim. E você começa a conversar com a criança em inglês, responde, vai para o português, mais fácil ainda, em cantonês responde. Que facilidade das crianças aprenderem línguas. Eu estou falando filho de católicos, pede para um filho de um católico de 4 ou 5 anos de idade para rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Não sabe. É fluente em 5 línguas. Lê, escreve em chinês, em japonês, dança, vai no balé, vai na astronomia, vai em tudo, conhece tudo. Pede para fazer o sinal da cruz, faz do lado errado ainda. Será que Deus realmente é importante na nossa vida? Muitas vezes a nossa fé é uma fé apenas de conveniência. Reze em casa. Eu aprendi dos meus pais: sem sinal da cruz e sem oração não se come. Uma vez eu estava com outro padre, e um leigo querendo fazer uma piada com um padre, disse assim de uma forma meio brincalhona, depois do jantar: hoje eu comi demais, comi como um padre.
E era um padre muito sábio, um padre já com muita experiência. Ele deu uma risadinha e falou: você rezou antes de comer? Ah, esqueci. Então você não comeu como um padre, você comeu como um animal. Se nós somos filhos de Deus, e nós amamos a Deus, não sei se esse padre exagerou ou não, não vem um julgamento a ele, mas um mínimo é agradecer a Deus pelo alimento. O mínimo é dizer: obrigado, Senhor, eu tenho pernas, eu tenho braços, eu tenho cabeça, eu tenho coração, eu tenho meu dinheiro, eu consegui. Rezar. Rezar não é um peso. Rezar deve ser uma consequência de um coração apaixonado. Oração. Segundo, estudo. Uma pessoa começa a crescer à medida também que ela estuda. Como que é bom ver alguém estudando? Como que é bom ver alguém adquirindo conhecimento? O que nós fazemos para conhecer mais sobre a nossa fé? A maioria dos católicos ainda tem uma catequese de uma criança de 11, 12 anos. Porque as pessoas não procuram conhecer mais sobre a igreja. Existe um padre que eu gosto muito, é uma grande referência, depois procure na internet, Padre Paulo Ricardo, um padre brasileiro. Estude um pouco mais sobre a fé. Padre, eu não tenho tempo. Então durante a semana você vai lá no YouTube, digite Padre Daniel Ribeiro SCJ, Minuto com Deus. É um resumo que eu faço em 1 minuto, em 2 minutos, de como nós podemos atualizar a reflexão, o evangelho durante a nossa semana. Pode ser o padre Paulo Ricardo, pode ser o padre Daniel, pode ser qualquer padre, qualquer freira, qualquer leigo, mas nós precisamos estudar a nossa fé, procurar conhecer mais. Santo Agostinho dizia, que pensamento lindo de Santo Agostinho: nós apenas amamos aquilo que nós conhecemos. Nós apenas amamos aquilo que nós conhecemos. Tem pessoas que conhecem todas as leis da sociedade, tem pessoas que conhecem todos os ingredientes para fazer um bom prato, não sabem qual que é a última carta que foi escrita pelo Papa. Conhecer a fé. Estudo, oração. Terceiro, caridade. À medida que nós fazemos caridade, nós mostramos que Deus é o Rei da nossa vida. E nós fazemos caridade não é porque as pessoas merecem, nós fazemos caridade porque nós amamos a Deus. Eu dizia há poucos dias atrás e gostaria de recordar: a caridade não deve ser entendida primeiramente como um bem que nós fazemos a outra pessoa. A caridade não é um bem que nós fazemos a outra pessoa. A caridade é um gesto de gratidão a Deus que não cessa, que não deixa de fazer bem a cada um de nós. Deus, Ele é tão bom para comigo. Deus, Ele é tão bom para comigo. Me deu um trabalho, me dá uma condição financeira razoável, amigos, saúde, família. Deus me dá tanto, tanto que eu quero recompensá-lo. E como que nós recompensamos Deus? Amando as pessoas que Ele criou. Fazer uma caridade, amar alguém, não deve ser entendido como um favor, mas como um gesto de gratidão a Deus. Por fim, oração, estudo, caridade e evangelização. Daqui a alguns minutos a missa termina, e terminando a missa começa a nossa missão. O nosso próximo compromisso com Deus não é no nosso próximo domingo às 11 horas da manhã. Nós possamos nos esforçar para termos este sentimento: nós somos missionários. Pensou que maravilha se no próximo domingo você te trazer mais uma pessoa que é católico e não costuma vir à igreja? Pensou se durante a semana você dizer para alguém que trabalha, que faz parte da sua vida, que você está rezando por ela, que você se preocupou com ela, que Deus a ama? Nós somos missionários. Essa não é a missão só do padre. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma luta, no mesmo desafio. É a nossa missão. Durante a sua semana, seja missionário. Se Cristo é realmente Rei da sua vida, você reza, você estuda, você é caridoso e você é missionário.
Em silêncio, peçamos agora essa graça a Deus. Em silêncio, peçamos que muito mais do que estas 4 realidades, que Jesus nos ajude, e nos ajude profundamente a tê-lo como Rei da nossa vida. Que Jesus nos ajude a aceitarmos o seu reinado. Que Cristo nos ajude a tê-lo como centro e a pessoa mais importante da nossa vida.